A espiral final do jogo de poder, a terceira parte dessa jornada obscura, revela o momento em que a retórica de Trump sobre a justiça dos impostos atinge seu ápice, transformando-se em uma espécie de seita política, onde a verdade é menos importante do que a repetição hipnótica de slogans e o medo que eles despertam. O discurso de que os bilionários deveriam pagar mais, embora soe como uma promessa de equilíbrio, escondia outra face. A consolidação de poder nas mãos daqueles que sabiam manipular a opinião pública como um maestro, conduzindo uma orquestra de vozes desesperadas. Nos bastidores, o que se via não era uma cruzada pela justiça, mas sim a preparação de um terreno onde alianças eram costuradas no sangue, em rituais de traição e lealdades compradas. As cifras não representavam apenas dinheiro, mas símbolos de dominação, instrumentos de chantagem e selos de pactos ocultos. Os conselheiros próximos sussurravam nos corredores da Casa Branca como sacerdotes de um culto secreto, cada um com uma missão bem definida: manter as massas hipnotizadas, os aliados fiéis e os inimigos acuados. Nesses ambientes, relatórios fiscais não eram apenas documentos, mas pergaminhos de poder, usados para pressionar adversários e garantir que nada escapasse ao controle. O público, em êxtase ou ódio, servia como combustível desse espetáculo macabro, alimentando uma engrenagem onde a verdade era irrelevante e a emoção valia mais do que qualquer dado. O aumento de impostos, vendido como um ato de justiça, tornava-se um sacrifício coletivo, onde o povo não percebia que era ele quem realmente sangrava. Com o passar do tempo, a narrativa ganhou contornos quase apocalípticos. Os discursos de Trump eram celebrados como sermões de um profeta que apontava o dedo contra os inimigos do povo. Mas esses inimigos muitas vezes eram apenas peões sacrificáveis. A elite bilionária, temida e ao mesmo tempo protegida, sabia que nunca seria realmente atingida. O que se via era um ritual de encenação, um teatro sangrento em que o povo acreditava estar prestes a testemunhar a queda dos poderosos. Mas o que realmente acontecia era a reafirmação do mesmo ciclo de dominação. A retórica do sacrifício transformava-se em um banquete macabro de ilusões, onde todos eram convidados, mas apenas poucos realmente se alimentavam do poder que ali circulava. Enquanto isso, do lado oculto da política, alianças internacionais eram moldadas como pactos demoníacos. Outros líderes, fascinados ou aterrorizados, observavam a movimentação de Trump e seus discursos inflamados. O que parecia ser apenas uma questão de impostos tornava-se parte de uma estratégia maior, onde o destino de nações era colocado em jogo. Um simples decreto fiscal podia significar a ruína de países inteiros. E cada movimento era cuidadosamente calculado como em um ritual de xadrez sombrio. Nos corredores invisíveis do poder, cada palavra tinha peso, e cada número escondia um preço. E assim, o espetáculo avançava para seu clímax. O povo, exausto de esperar pela promessa de justiça, começava a perceber as rachaduras na narrativa. Mas já era tarde demais. A máquina de manipulação estava completa, e cada cidadão se tornava parte involuntária de um pacto que nunca assinou. O aumento de impostos, tão alardeado como um ato de reparação, revelava-se, no fim, como uma maldição coletiva. Trump não era apenas um político tentando equilibrar contas. Ele se tornava aos olhos de seus seguidores um sacerdote do caos, um condutor de um ritual onde economia, fé e poder se entrelaçavam de forma inseparável. E nesse ritual, uma verdade sinistra permanecia. Quando o povo acredita estar prestes a vencer os bilionários, é nesse exato momento que se torna ainda mais prisioneiro deles. O que foi vendido como justiça era, na verdade, apenas mais uma volta da engrenagem que mantinha a escuridão no comando. Um ciclo eterno alimentado por discursos, medos e sacrifícios invisíveis. O discurso da justiça sombria em um cenário onde as cortinas do poder raramente se abrem por completo. Donald Trump surge diante das multidões como um ator experiente em seu próprio palco. Suas palavras ecoam como trovões carregados de promessas. Os bilionários devem pagar sua parte justa, mas quando olhamos além das luzes, percebemos que esse discurso não nasce do nada. Ele se ergue como uma sombra calculada, uma máscara pintada com tintas de populismo para agradar os descontentes, aqueles que se sentem esmagados por um sistema desigual. E é nessa máscara que encontramos a primeira fenda da ilusão. Pois quando alguém, com um passado entrelaçado às elites financeiras, decide apontar o dedo para os próprios bilionários, o povo precisa se perguntar: até que ponto o lobo está realmente contra os lobos ou apenas encenando uma caçada para distrair as ovelhas? Trump sabe que a fúria popular é uma arma poderosa. A cada discurso inflamado, ele toca nas feridas abertas da classe média, nos bolsos vazios dos trabalhadores, na angústia de quem vê os mais ricos se tornando cada vez mais inalcançáveis. Mas essa manipulação da indignação é um ritual antigo, repetido ao longo da história por imperadores, reis e ditadores. Alimentar a ira contra uma elite, enquanto se mantém alianças secretas com ela. É como oferecer sangue fresco às multidões sedentas,
mas beber em silêncio do mesmo cálice que os condenados. O que parece ser justiça fiscal se transforma, sob a lente sombria da verdade, em um pacto de conveniência. Ele não busca destruir os bilionários, mas reforçar sua própria posição entre eles, mantendo-se como peça indispensável em um tabuleiro já corrompido. E é nesse jogo que a retórica da parte justa ganha contornos quase ritualísticos. O povo aplaude, vibra e acredita estar diante de um salvador que enfrenta os gigantes econômicos. Mas na escuridão dos bastidores, as engrenagens se movem em outra direção. As propostas não nascem para punir de fato os mais poderosos, mas para canalizar recursos de formas que favorecem apenas alguns escolhidos. É como se um sacrifício fosse prometido ao altar da justiça, mas no momento da execução, apenas sombras fossem oferecidas em troca. O povo continua sedento, faminto por mudança, enquanto os verdadeiros senhores do poder brindam em silêncio com taças de ouro. Essa cena é digna de um culto antigo, onde sacerdotes usavam símbolos para manipular massas. Trump se coloca como sumo sacerdote desse ritual moderno, erguendo palavras como estandartes, prometendo que a balança da justiça será equilibrada, mas a balança, no fundo, está presa por correntes invisíveis, pesando sempre para o lado dos que dominam. A justiça fiscal torna-se uma narrativa sombria, uma encenação meticulosa que prende a atenção das multidões, ao mesmo tempo em que oculta os verdadeiros pactos que sustentam sua ascensão. E nesse teatro de sombras, uma pergunta ecoa: quem realmente pagará a conta? Não serão os bilionários que possuem exércitos de advogados e especialistas para encontrar brechas na lei, mas sim o povo comum que já carrega nos ombros o peso dos impostos. O discurso se torna um feitiço, uma maldição lançada em praça pública, onde os verdadeiros sacrificados não percebem que são oferenda. Eles aplaudam, acreditando que os ricos serão punidos. Mas a realidade é que o altar da economia exige sempre o mesmo sangue, o dos que têm menos, o dos que acreditam demais. Essa é apenas a primeira face do ritual. O palco está armado, o público fascinado e o mestre de cerimônias, com seu sorriso enigmático, continua a guiar a escuridão. Mas o espetáculo está longe de terminar. O ritual escondido na justiça fiscal, no coração de cada discurso político. Por trás das promessas bem ensaiadas e da retórica carregada de emoção, existe uma sombra que poucos ousam encarar. Quando Donald Trump ergueu a bandeira de que os bilionários deveriam pagar a sua parte justa, uma frase aparentemente justa e popular, poucos perceberam que esse chamado não passava de um feitiço cuidadosamente arquitetado. Era o encantamento do populismo, uma invocação que tocava diretamente a ira e a frustração das massas. Mas, como todo feitiço antigo, havia um preço oculto, um pacto não revelado, um altar invisível erguido não para o povo, mas para o poder, pois o que parecia uma medida de justiça econômica carregava em si o mesmo veneno de rituais ancestrais. O sacrifício dos ingênuos para alimentar os deuses invisíveis que governam o mundo moderno. Imagine uma sala escura, fechada, onde as elites se reúnem longe dos olhos das câmeras. Ao público vendem a narrativa da correção moral, de que os mais ricos devem contribuir mais, como se fosse um ato de expiação coletiva. Mas no subterrâneo dessa encenação, outro jogo se revela. Aumentar impostos sobre os bilionários não significa puni-los, mas sim reorganizar o tabuleiro para fortalecer alianças obscuras. As cifras recolhidas não são queimadas no altar da justiça social, mas redirecionadas para sustentar guerras econômicas, financiar corporações aliadas e alimentar o ciclo interminável da desigualdade. É um ciclo tão antigo quanto os rituais de sacrifício humano nas civilizações perdidas, onde o sangue derramado não era apenas uma oferenda, mas também uma moeda de poder. O povo, nesse cenário, é reduzido a espectadores hipnotizados. Enquanto a narrativa ecoa nos palanques, eles devem pagar sua parte justa. Multidões aplaudem, acreditando que, enfim, a justiça está sendo feita. Mas não percebem que são parte de um espetáculo de ilusão, um teatro cuidadosamente iluminado para encobrir a verdadeira cerimônia. É como um culto secreto em que os fiéis acreditam estar oferecendo tributos para deuses benevolentes, mas na realidade alimentam entidades sombrias que os devoram lentamente. Cada aumento de imposto, cada reajuste, cada medida fiscal é um novo punhal cravado não nas fortunas imensas, mas no tecido invisível que sustenta a classe média, os trabalhadores, aqueles que acreditam na promessa, mas pagam o preço. Trump, nesse jogo, assume a máscara do sumo sacerdote. Ele sabe que para manter o poder é preciso criar a ilusão de que está desafiando os intocáveis, os deuses bilionários. Mas nenhum sacerdote ousa realmente matar o Deus que adora. O que ele faz é negociar, barganhar, oferecer sacrifícios intermediários, como sempre foi feito em rituais ancestrais. E os bilionários, ao contrário de vítimas, tornam-se cúmplices.
aceitam o golpe superficial, uma taxa a mais, um percentual simbólico em troca de benefícios maiores, ocultos e devastadores, que jamais são anunciados ao público. Enquanto o povo vibra, acreditando na justiça, os corredores escuros da economia continuam sendo dominados por pactos invisíveis, onde nenhum verdadeiro poderoso perde de fato. Esse mecanismo de manipulação não nasceu agora. Ele ecoa os mesmos rituais políticos da Roma antiga, quando imperadores ofereciam banquetes públicos para distrair a multidão enquanto em salões privados negociavam com senadores corruptos. O pão e o circo eram um anestésico coletivo. Assim como hoje o discurso de justiça fiscal é o ópio moderno. Nada mais é do que um espetáculo ritualístico que conduz multidões ao transe. O povo acredita que o sacrifício será feito sobre os mais ricos, mas ao final, são sempre os mesmos corpos anônimos que ardem na fogueira invisível. E aqui está o detalhe mais sombrio. Esse tipo de discurso não apenas engana, mas também condiciona. A cada repetição, a cada slogan ecoado, cria-se uma aceitação do sofrimento. O povo se acostuma a aplaudir o sacrifício sem perceber que é ele próprio a vítima. É como uma seita em que os seguidores se gospela fé. Oferecem suas próprias vidas acreditando que estão punindo o inimigo. Mas o verdadeiro inimigo nunca sangra. Os bilionários permanecem, os poderosos continuam intocáveis, e os altares se enchem de novos corpos sacrificados em nome da justiça. Trump não inventou o ritual, apenas o intensificou. Ele percebeu que o medo, a raiva e a esperança são ingredientes perfeitos para manter o povo preso. E como um mestre de cerimônias, ele ergue a voz, aponta para os culpados e promete justiça. Mas no silêncio dos bastidores, o sangue que escorre não é o da elite, sim do povo. Essa é a essência do pacto oculto. A manipulação ritualística da esperança coletiva para perpetuar um sistema de dominação que nunca se rompe. O silêncio não era vazio. Ele vibrava como um tambor abafado, um som subterrâneo que ecoava por trás de cada manchete. Cada discurso inflamado, cada aparição cuidadosamente calculada, o mundo acreditava estar diante de mais um capítulo de política comum. Um embate de classes, a retórica de um líder que prometia derrubar privilégios e redistribuir o peso da sociedade. Mas na penumbra por trás das luzes artificiais e dos palanques dourados, o que realmente se desenhava era algo muito mais sombrio. Um ciclo de sacrifício e poder, uma manipulação calculada onde os bilionários que supostamente seriam os alvos transformavam M-complices, ocultos de um ritual de dominação coletiva. Trump sabia como ninguém que a palavra justiça tinha peso. Mas ele não falava de justiça verdadeira, e sim de um ídolo grotesco esculpido na carne da população. Fazer os mais ricos pagarem sua parte era a máscara perfeita para encobrir um processo onde a fúria popular seria canalizada, onde a raiva se tornaria combustível e onde cada cidadão, acreditando lutar contra a desigualdade, acabava sendo aprisionado em uma rede ritualística de exploração. Era um tetro, um banquete de ilusões, e no centro desse banquete estava a fome insaciável pelo poder absoluto. Os discursos inflamados carregavam metáforas de guerra. Ele falava de inimigos invisíveis, de forças ocultas que tentavam sugar a nação. E por trás dessa narrativa, moldavam um cenário em que o povo se via como soldados em uma cruzada redentora. Mas cruzadas sempre exigem sacrifícios. E o sacrifício, nesse caso, era a própria liberdade mascarada de justiça. Cada novo imposto anunciado, cada promessa de punir os grandes magnatas, criava uma onda de exaltação que mais se assemelhava a um culto. Trump erguia sua mão, e milhões respondiam com fé cega, como se estivessem diante de um profeta que pregava não em templos, mas em arenas digitais repletas de sombras. O paradoxo era cruel. Os bilionários, pintados como alvos do martelo da justiça, encontravam formas de se beneficiar ainda mais do processo. Por trás dos muros de suas mansões eles sorriam. O povo, entretido com o espetáculo, não percebia que as engrenagens ocultas transformavam o castigo em lucro. Era como um ritual de sangue, onde a vítima oferecida acreditava ser o algoz. O que parecia uma vingança contra a elite era, na verdade, o fortalecimento de uma casta que manipulava não apenas o dinheiro, mas a própria alma do discurso político. Essa dinâmica lembrava sociedades secretas antigas, onde reis sacrificavam parte de seu povo em nome da colheita ou da vitória em batalha. Aqui, o sacrifício era econômico e psicológico. O povo entregava sua fé, sua energia, sua esperança de mudança, e recebia em troca apenas o eco de palavras infladas. O verdadeiro altar erguido não estava nas ruas, mas no imaginário coletivo. E nele, Trump não era apenas um líder político, ele era o sumo sacerdote de um culto nacional. No entanto, toda liturgia exige medo. Sem medo, não há fé cega. Por isso a retórica sempre carregava uma ameaça. Se não aceitassem os novos sacrifícios, se não aceitassem os impostos, se não confiassem na promessa,
o caos tomaria conta. Essa manipulação se tornava um jogo psicológico macabro, em que a população era constantemente levada a acreditar que vivia à beira de um colapso. E quanto mais o medo crescia, mais forte se tornava o vínculo com o líder. Era como uma maldição coletiva. Quanto mais sofriam, mais acreditavam no Salvador que alimentava o sofrimento. Essa dualidade de punição aos ricos e sacrifício dos pobres formava o coração sombrio do projeto. Como em antigos rituais pagãos, a verdade não estava no que era dito, mas no que era ocultado. O povo acreditava lutar contra titãs intocáveis, mas no fundo, tornava-se apenas oferenda. Uma oferenda que mantinha aceso o fogo de um império de manipulação. Um fogo que não iluminava, apenas queimava lentamente. No escuro, a imagem de Trump crescia. Ele não era apenas um ex-presidente em busca de poder. Ele era um símbolo, uma entidade que dominava a narrativa, que encarnava a fúria popular e a redirecionava para alimentar um sistema que jamais seria destruído. Os impostos eram apenas o véu. Por trás, o que existia era uma dança ritualística, uma engrenagem oculta que consumia fé, esperança e sangue metafórico da multidão. E assim, cada discurso soava como um cântico, cada aplauso era como o eco de uma prece. E cada anúncio de novas medidas fazia parte de um evangelho sombrio, onde o povo não percebia que não estava lutando contra a elite, mas sim oferecendo-se como sacrifício para mantê-la ainda mais indestrutível. O silêncio não era vazio. Ele gritava, mas poucos tinham coragem de escutá-lo. O silêncio que paira após toda a revelação é o mais ensurdecedor de todos. Quando as máscaras caem e o véu que encobria as verdades é arrancado, o que sobra não é apenas a exposição dos segredos, mas também o peso que eles deixam sobre nós. A cada camada desvendada, o que parecia apenas uma política comum ou uma decisão econômica, se revelou um pacto de sombras, um acordo silencioso que sacrifica multidões em nome do poder. E, neste ponto final, somos obrigados a encarar a essência mais cruel da manipulação, a de que nada do que vivemos é completamente nosso, mas um reflexo das engrenagens invisíveis que nos guiam. É a dança macabra da elite, onde cada passo é calculado e cada movimento é escrito com sangue, suor e lágrimas do povo. Esse é o último chamado para enxergar o que muitos ainda insistem em ignorar. Antes de seguirmos adiante, não se esqueça, se este mergulho nas trevas lhe abriu os olhos, se inscreva no canal, deixe seu like e ative as notificações, porque há ainda mais revelações à espreita, prontas para serem desenterradas. Os corredores da história estão repletos de ecos, vozes apagadas pelo tempo que clamam por justiça, por memória, por um reconhecimento tardio. Não foram apenas cifras e números, não foram apenas decretos e discursos frios. Foram vidas esmagadas, almas devoradas pela engrenagem de uma máquina que não se detém. Quando olhamos para trás, percebemos que o preço das decisões de governantes e impérios não é medido apenas em moedas, mas em cadáveres anônimos, em multidões que jamais terão seus nomes lembrados. Cada aumento, cada tributo imposto ao povo, foi um punhal cravado no coração da esperança. Um lembrete cruel de que a liberdade é sempre uma ilusão negociada entre os corredores escuros do poder. E ainda assim a história se repete como uma maldição que insiste em retornar. O encerramento desta narrativa não é um ponto final, mas um convite ao desconforto. Pois ao analisarmos o passado, entendemos que ele nunca esteve realmente distante. Ele vive em nós, molda nosso presente e aponta o rumo de nosso futuro. As decisões de líderes, sejam eles imperadores sanguinários ou presidentes modernos, carregam o mesmo DNA, o desejo de perpetuar seu domínio a qualquer custo. É como se o espírito da manipulação fosse eterno, reencarnando em diferentes épocas, sempre alimentado pelas fraquezas da humanidade. As trevas não precisam de escuridão para florescer. Elas se escondem à plena luz do dia, disfarçadas em promessas, em discursos patrióticos, em palavras que embalam multidões enquanto drenam seu último suspiro de liberdade. E aqui, diante de tudo que foi revelado, o que resta ao povo se não resistir? Mas resistir contra quem? Contra o inimigo visível que ergue decretos e assinaturas? Ou contra o inimigo invisível que manipula os fios do destino como se fosse um titereiro macabro? É essa a armadilha mais cruel. A sensação de lutar contra um inimigo sem rosto, que muda de forma se adopta, que nunca morre. Cada vez que acreditamos tê-lo vencido, ele retorna disfarçado em uma nova promessa, em uma nova bandeira, em uma nova face sorridente. Talvez o verdadeiro terror esteja exatamente nisso, em perceber que nunca estamos livres, que nossa luta, por mais justa e corajosa, é apenas mais um ato no teatro da manipulação. A elite não teme a revolta porque sabe que cedo ou tarde ela se apaga. O que ela teme é o despertar, a consciência de que o jogo é viciado desde o início. E é por isso que histórias como esta precisam ser contadas, repetidas, ecoadas,
porque o esquecimento é o maior aliado das trevas. Enquanto caminhamos para o fim desta jornada, é impossível não sentir o peso dos olhares daqueles que vieram antes. Os mártires da fome, os anônimos da guerra, os esquecidos dos impostos cruéis, todos eles gritam em silêncio, exigindo que suas dores não sejam em vão. Eles nos lembram que cada decisão de poder deixou cicatrizes profundas, e que ignorá-las é permitir que se repitam, e repitam, e repitam, até que não reste mais nada além de ruínas e silêncio. Mas talvez haja uma última esperança. Uma chama que resiste, ainda que fraca, ainda que tremulante. Essa chama está no conhecimento, na memória, na recusa em aceitar a versão suave e limpa da história. Está em olhar para os horrores do passado e ter coragem de apontar. Sim, eles existiram e podem voltar. Está em não permitir que o povo seja reduzido a números, que vidas sejam tratadas como peças descartáveis de uma engrenagem infinita. É nessa recusa que habita a verdadeira resistência. E para que essa chama continue acesa, é preciso mais do que indignação. É preciso união, vigilância, coragem. É preciso entender que o verdadeiro poder não está nos palácios, mas no olhar desperto de quem se recusa a ser manipulado. Não há trevas que resistam a uma consciência iluminada, mas essa consciência precisa ser alimentada, cultivada, mantida viva contra todas as tentações do esquecimento. Assim, este encerramento não é apenas a conclusão de um roteiro, mas um chamado. Um chamado para que você não seja apenas espectador, mas guardião dessa memória. Não deixe que os ecos do passado se percam. Não permita que os fantasmas da manipulação retornem em silêncio. Fale, compartilhe, mantenha vivo o peso das revelações. Pois, se o povo esquecer, o ciclo recomeçará, e as trevas sorrirão novamente, triunfantes. Agora, diante do fim, deixo a última advertência. O poder sempre se alimentará do silêncio. Não permita que seu silêncio seja o próximo banquete. Se você chegou até aqui, se este mergulho pelas sombras lhe tocou de alguma forma, se inscreva no canal, deixe o seu like e ative as notificações, porque a luta contra as trevas não acaba aqui. Este é apenas mais um capítulo de uma guerra antiga, uma guerra que continua em cada esquina, em cada decisão, em cada suspiro do povo. E lembre-se, a história é um ciclo, e os ciclos sempre retornam. A questão é, você estará preparado quando o próximo recomeçar?